Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje falaremos sobre a importância das organizações na divulgação do Montessori. E para falar sobre esta temática, tenho uma convidada muito especial, Edimara Lima. Edimara Lima é pedagoga com formação em psicopedagogia, diretora pedagógica da Prima, a Escola Montessori de São Paulo, diretora e membro do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, presidente também da Organização Montessori do Brasil, a OMB, e, sobretudo, uma grande especialista em Montessori. Olá, Edimara. Bom dia, é um prazer estar com você e uma honra, ao mesmo tempo, falar com Portugal através de você. Muito obrigada, a honra é minha, porque ter aqui a Edimara, quem já está dentro disto de Montessori sabe o quanto a Edimara é uma figura importante para Montessori no Brasil. Além de tudo isto que eu já disse sobre a minha querida convidada, falta acrescentar o mais importante. É mãe da Cibele, que tem 51 anos, e avó do João, que tem 24 anos, e bisavó da Catarina, que tem 6 meses. Ou seja, todas estas pessoas podemos dizer que foram, na prática, a Edimara praticou Montessori com todos eles. Com certeza. Eu escuto muito da minha filha, né, que conseguiu estudar numa escola Montessori até os 10 anos. Depois disso, nós não tínhamos em São Paulo escolas que trabalhassem além dos 10 anos. E ela sempre me diz, o que eu sei de história, eu aprendi na escola Pacaembu, né? Que foi onde ela estudou e eu trabalhei também. E o meu neto já teve o privilégio de ficar numa escola Montessori, a Prima, dos 2 aos 15 anos. Sim. E a minha bisneta daqui a pouco vai para lá também. E em casa a gente, lógico, tem... Montessori é mais uma questão de vida. De também, vida. Né? É uma filosofia de vida, não é? Não é só, às vezes, uma pedagogia, não é? Às vezes parece que se resume Montessori uma pedagogia de desenvolvimento infantil ou de educação, mas não, é muito mais do que isso, não é? E já que estamos a falar nisso, eu gostava muito, se possível, já que a Edimara já são muitos anos dedicados a esta maravilhosa pedagogia que tanto defendemos e acreditamos, mas recorda-se, qual foi o seu primeiro contacto com Montessori, se voltarmos assim atrás no tempo? Eu sou capaz de dizer até o ano. Foi em 1966, fazem muito tempo. Eu estava entrando no curso de formação de professores e eu não queria fazer magistério. Eu queria fazer um outro curso, mas meu pai disse que, como mulher, era melhor eu fazer um curso que logo me desse um diploma. E eu entrei no curso assim com aquela rebeldia da adolescência, né? E o meu plano era ser expulsa do colégio, né? Para poder ir fazer o curso que eu queria, na minha ingenuidade dos meus 15 anos, né? 16 anos. E qual era o curso que queria, Edimara, já agora? O que é que queria? No Brasil, naquela época, tinha um curso que chamava Clássico, era um curso voltado para línguas e para filosofia. Mas eu tive uma professora de didática maravilhosa, né? Maravilhosa. E ela me disse, você não acredita na potência do professor, etc. Eu vou te levar a uma sala. E o colégio onde eu estudei, em Sorocaba, tinha uma das professoras tinha ficado 3 ou 4 anos na Itália fazendo o curso Montessori. E voltou e montou uma sala, né, de 3 a 6, e eu fui lá conhecer. Ainda muito petulante, né? E ela, então, me perguntou o que eu poderia lhe ensinar. E eu, muito arrogante, respondi assim, raiz quadrada.
porque eu achei que uma professora de educação infantil numa sala com criancinhas de 3 a 6, né, não teria condição. E ela pegou o material semissimbólico e me explicou o que era raiz quadrada, e pela primeira vez na vida eu entendi. E eu me apaixonei naquele momento pela clareza de um conceito. E cá estou há mais de 50 anos apaixonada, né? Mas tudo começou na escola normal, como era chamado o curso na época, né? Depois disso eu estudei muito sozinha. Ler os livros da Maria Montessori, provavelmente, isso, livros, tradução. Era uma época difícil, nós não tínhamos internet, comprar livro fora do Brasil era muito difícil, nós tínhamos poucas traduções no Brasil. E ainda é, Edimara, não é? Passaram estes anos todos e ainda é difícil. Perto do que foi a minha época, hoje a gente tem bastante. Sim. Mas perto do que nós necessitamos é pouco. Né? Todo conceito é relativo, né? Depende do contexto onde ele está. E eu fiquei, ainda dentro desse curso, houve uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a doutora Vera Lagoa, que instalou uma sala Montessori na Faculdade de Filosofia de Sorocaba para desenvolver a sua tese de doutorado. E houve uma seleção de pessoas para observar. Logicamente, eu não fui selecionada, porque eu ainda era estudante iniciante, mas queriam pessoas para ajudar na sala. Bom, então eu fui ajudante da faxineira, tá, nessa sala, mas eu tive o privilégio de poder observar... De como é que tudo estava a ser montado, não era? E conviver com a doutora Vera Lagoa, né? Isto foi um privilégio que muito poucos tiveram. Então foi isso. E aí a história seguinte foi muitos anos mais tarde, já em 70, nos anos 70, eu fui muitas vezes a Chicago e visitei o Mecca Seton, dirigido pela Selma Perry, que é uma brasileira que lá está há muitos anos. E outra coincidência de vida, o meu marido trabalhava numa empresa que tinha que ir a Chicago todo ano para uma feira de negócios. E eu ia junto. Não há coincidências, não é, Edimara? Então, digamos assim, eu gostei, tenho disposição para estudar e para pesquisa, mas a vida também foi generosa. Também ajudou, também. Era como se a vida estivesse a empurrar para este caminho, não é? Isso, bastante. E depois começou os estudos, foi-se aprofundando. Quando é que chegou à prática? Propriamente dita, numa escola. Lembra-se de como foi, da reação dos pais das crianças? Porque certamente estamos a falar de um Brasil ainda numa ditadura, não é? Ou nessa Sim. altura já não estava na ditadura? Não, estava. Quando eu voltei, eu andei por muitas regiões do Brasil. E nessas regiões, infelizmente, eu só podia me contatar com Montessori através dos livros, não havia uma prática. Quando eu voltei a São Paulo, também por outra coincidência de destino, eu fui trabalhar na Escola Pacaembu. E foi lá na Pacaembu que eu conheci, por exemplo, a Selma, né, que dirigia o curso de Chicago e dava cursos aqui em São Paulo, na Escola Americana. A Pacaembu já tinha uma tradição de quase 10 anos dentro de Montessori. Então, para mim, foi assim, colocar na prática tudo que eu havia estudado. Deve ter sido uma sensação extraordinária, não é? Foi. E, ao mesmo tempo, um desafio, né? Porque quando você fica só na leitura, você parte para um mundo idealizado demais e você chega às raias da utopia. E quando você vai para a prática, você tem que readequar a sua bagagem teórica, não em termos da metodologia, mas em termos das crianças que estão à sua frente. E de nós próprios, do adulto. Edimara, no outro dia falava com a Sheila Nogueira, do Despertar Montessori, e ela contava que a primeira vez que foi, portanto, ser como guia numa escola, que foi assustador.
Porque cá está, uma coisa é o que está nos livros, outra coisa é na prática, ver o grão a voar. O adulto não está preparado, não é? Naturalmente nós não estamos preparados para permitir isso e para entender isso ali logo, não é? Tem que haver uma transformação, tem que haver um estudo, mas sobretudo uma transformação, porque depois, na prática, é que nós vamos ver os nossos limites também. Eu acho que é um bocadinho isso, os nossos próprios limites. E as nossas características, né? Quer dizer, algumas professoras brincavam que sabiam, as professoras que vinham depois de mim, né, nos anos seguintes, que sabiam quais eram os alunos que saíam da minha sala ou da sala de outra professora. Os alunos que saíam da minha sala tinham uma linguagem mais avançada, uma escrita mais aprimorada. Mas a professora da outra sala era apaixonada por biologia. Os meninos saíam com um conhecimento maior. Porque aquilo pelo qual você tem paixão, você passa de uma forma melhor. Sem você dúvida. Encanta mais. Sim, né? Sim. E isso não é um defeito, isso é uma característica. Né? É por isso que eu acho importante que as pessoas conversem e troquem, e nos cursos de formação que os estágios sejam muito bem elaborados, porque não basta eu estudar e construir álbuns, eu tenho que ver isto tudo em função da criança que está à minha frente. E outra coisa, isso em Montessori e em qualquer área, mas em Montessori, especialmente em Montessori, porque para quem já leu, sobretudo, os livros de Maria Montessori, mais do que uma vez, até, porque quando nós começamos a ler mais do que uma vez, descobrimos sempre coisas novas, não é? Mas também a ter esta noção que pode haver 1001 interpretações do que realmente Maria Montessori escreveu, e ela já não está cá para dizer se é assim ou não. E outra coisa também aqui importante, também se calhar fazermos aqui uma reflexão é, o Montessori da Edimara, portanto dos anos 60, até agora que estamos em 2021, há aqui, a nível de sociedade, de família, há aqui alterações. Neste sentido, a Edimara sente que o método foi-se adaptando também à realidade contemporânea. O contexto muda. Os interesses das crianças mudam, mas a essência de Montessori não muda e não deve mudar. E vamos dizer assim, eu sempre me apego nos princípios filosóficos e nos princípios metodológicos. Né? Então, se eu estou trabalhando em favor da paz, eu estou obedecendo, estou vivendo um princípio. Né? Se eu estou vivendo a educação cósmica e eu tenho um conceito de educação cósmica que a vida me fez ampliar este conceito, não mudar, mas ampliar. Eu sinto que em alguns lugares o conceito de educação cósmica é designado somente para os maiores de 6 anos. Né? Sim. Quando que eu vejo que é um pilar filosófico. Eu acho que a Montessori foi uma das primeiras ambientalistas que nós podemos encontrar. Né? Sem dúvida. Então, ela diz em um livro em que o homem, que é o ser inteligente, e a gente pode colocar essa inteligência entre aspas, ele é responsável pelo planeta, ele é responsável pelo universo. Né? Tem uma senhora chilena, Patrícia May, que ela diz que o foco da educação montessoriana ou qualquer outra educação mudou do passar, do construir conhecimento para administrar o conhecimento. Porque nós vivemos num caos hoje de informação. Sem dúvida. E esse caos às vezes também se revela pior do que se não tivéssemos informação. Exato. Então, hoje é assim, é mais importante a que serviço eu coloco o conhecimento, né, do que o próprio conhecimento. Certo. Porque esse está muito disponível, né, hoje, com muita facilidade. Mas a forma e com o objetivo com que eu vivo e com que eu coloco esse conhecimento na minha comunidade é este que faz a diferença. Né? E são coisas simples. Eu fui, por exemplo, para a psicopedagogia. Eu fui me fazer formação, fiquei 3 anos estudando com uma grande mestra, Alicia Fernandes, uma argentina maravilhosa.
E por que eu fui atrás? Porque tinha algumas respostas que eu não encontrava nos livros de Montessori. Até que Informação do Homem, até numa tradução da editora Portugália, tem uma afirmação dela que diz assim, que a gente precisava aliar melhor a psicologia com a pedagogia. E que daí poderia nascer uma nova ciência, a qual seria necessário talvez dar um novo nome. E ela cita psicopedagogia. Sim, incrível. Então eu fui atrás desse conhecimento, né? E aí esse conhecimento me abriu, por exemplo, quando você está na fase de alfabetização, tem algumas crianças que elas pulam letras, elas formam palavras e omitem letras. Sim. Né? E você não conseguiu uma explicação lógica para isto, né? Mas os estudos de Ferreiro, da Teberoski, aí da Espanha, explicam para a gente o que acontece. Eu continuo usando alfabeto móvel, eu continuo usando letra de lixo, mas o meu olhar para o trabalho da criança mudou. Porque isto é a prova que, às vezes, para entendermos Montessori, temos de ir beber a outras áreas. Isso. Não é? Por isso é que é um estudo que nunca acaba, não é? Eu acredito que a Edimara, mesmo com todos estes anos e com toda a experiência que tem, eu tenho a certeza que ainda se surpreende com Maria Montessori. Quando eu fui estudar os conceitos da Ferreiro, eu voltei para Montessori. Esse é um ciclo que eu venho fazendo ao longo da vida. Eu vou para uma área, aprendo alguma coisa e volto. E aí eu consigo enxergar na mensagem montessoriana coisas que a minha ignorância anterior não me permitia enxergar. Então, a gente volta outra vez nos pilares, né, nos princípios. Ela diz que educação é ciência. Então, se educação é ciência, eu não posso apenas reproduzir. Eu tenho que pensar como. Sim, né? sim. E isso faz toda a diferença. Como é que eu vou... É uma situação tipicamente brasileira, mas serve de exemplo, né? Nós estamos vivendo no país, infelizmente, uma bipolaridade política. E os meninos jovens, que eles têm um pensamento ainda muito bipolar, né? Ou é para cá ou é para cá. Eu tinha um jovem de 14 anos, chegou para mim e disse assim... Você pretende manter a professora Terezinha? Eu disse sim, por quê? Mas qual é a sua dúvida? Mas você sabe que ela é de esquerda. Eu disse, sei. Eu falei, e aí, nós somos boas amigas e somos colegas profissionais e eu acho uma excelente professora. Ele disse, eu também, mas eu estava com medo que você fosse despedi-la. É impressionante como uma criança de 14 anos já absorveu da vida, da forma. É uma realidade de hoje e que eu tenho que aprender a administrar isso. Então, por exemplo, eu sinto que a escola montessoriana ela tem que ser um centro de estudos para professores e um centro de estudos para as crianças e os jovens que ali estão. Né? Então, você tem que praticar os princípios filosóficos dentro do que a ciência me traz. Sim. Então, hoje eu estou estudando neuroplasticidade cerebral. Sim, porque é outra área que Maria Montessori vai beber as neurociências hoje, não é? A neurociência hoje. Ainda há uns tempos tive aqui um cientista da neurociência que veio dizer que ela tem toda a razão, não é? Que é maravilhoso as observações que ela fez, tendo em conta também as ferramentas que tinha para observar, mas isto tem muito de neurociência também, não é? Sim, por exemplo, tem o Dr. Steve Hughes, o americano, ele é um neuropediatra, né? Que diz que a escola montessoriana é perfeita diante das necessidades neuroplásticas cerebrais, etc. Agora, para eu entender o que o Steve Hughes está dizendo, eu tenho que conhecer um pouquinho mais da funcionalidade do cérebro. Exatamente. Cá está, Maria Montessori é a base, e é uma base maravilhosa e muito completa mesmo, mas temos que ir beber a mais áreas, à psicologia,
à neurociência, para entendermos o mais próximo possível do que é que ela queria dizer, não é? Acho que é isso. Eu acho que essa rede de troca é muito proveitosa, sem dúvida. Ciências é fundamental. Montessori é partilha. Montessori é partilha. Nós não nos podemos isolar, porque isolar pode também trazer-nos algum sentimento de perda de fé. Entendo o que eu estou a dizer? Se a pessoa se isola, pode ter aquela sensação de eu vou desistir, porque isto é trabalhoso, não é? Para entendermos a fundo é trabalhoso. A partilha, para além de nos motivar, também aumenta o nosso conhecimento, porque Montessori não é só ir para o Instagram, nem para as redes sociais, nem ler blogs, não. Podem começar por aí, já disse isso muitas vezes, podem começar por ouvir este podcast, mas não é suficiente. Nunca se esqueçam que estamos a falar de crianças, não é? Da educação delas. Não se pode resumir só a redes sociais. Claro que a internet é uma ajuda importantíssima e para quem quer começar, ou para quem começou mas tem dúvidas, mas têm que ler os livros, têm que fazer cursos de formação se realmente querem praticar o método bem, não é? Digamos assim. E aí, Dimara, às vezes, pegando agora nisto, quando vê agora esta realidade, isto de repente parece que há uma explosão a nível de redes sociais, há muitas mães a partilhar coisas, o que é maravilhoso, mas como é que vê isto, esta explosão? Eu tenho um certo receio. Eu vi isto acontecer nos anos 60 no Brasil. Houve uma explosão de escolas, houve uma explosão, uma reverência a Montessori. Só que o que acontece? Se você não cria uma sustentabilidade para isto, né? E esta sustentabilidade vem da formação de bons professores, né? E de que as pessoas, as famílias, os pais tenham um certo cuidado com a rede, né? Porque a rede é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é tenebrosa, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente... Hoje, todos podem postar na rede, e nem sempre pessoas postam um conhecimento real. O que eu digo assim, eu tenho receio daquele conhecimento que aqui a gente chama de verniz, né? Ele não é profundo, ele apenas passa um brilho, é frágil, né? Então, a onda que está acontecendo, ela pode ter vamos dizer, este efeito negativo. Ao mesmo tempo, ele tem um efeito positivo, porque as editoras estão mais corajosas para publicar Montessori, então o acesso à informação de qualidade está mais fácil também, né? A gente tem excelentes meios de acesso de qualidade na rede social. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Lar Montessori, do Gabriel Salomão. Que é um dos grandes inspiradores de grande parte das pessoas agora desta geração que falam português. Acho que não há ninguém que não conheça o Gabriel Salomão. Eu sou suspeita para falar Pois, eu já sei da vossa relação, entre aspas, porque o Gabriel estudou na sua escola, não é? Sim, assim como outros meninos, né, que saíram de lá e foram para o mundo e, de repente, por exemplo, nós também temos uma ex-aluna que está numa comissão da ONU. Né? Que maravilhoso. É um orgulho também, não é? É um orgulho. É um orgulho, né? A gente vê, são coisas que abastecem, né? Porque eu sinto que eu li isso de um argentino, Guilhermo Dias, acho, na definição do conceito da pedagogia, da educação, que eu gosto muito. Ele diz que a educação é uma estranha relação, que ela só se realiza quando se rompe. Então, nós só somos bons professores ou bons guias se nós não formos necessários. Isso é como os pais que ainda não são pais. As mães, quando ainda não são mães, também são perfeitas. Quando você vê a independência, você vê a autonomia, né, de um indivíduo que passou por você, passou pela sua convivência,
e que ele está livre, independente, aí é a sua realização. Então, às vezes, o não entendimento disso traz uma sensação, às vezes, de excesso de poder ao professor, de excesso de poder à escola, à família, né? Os pais que não liberam seus filhos. Eu vejo muitas mães, entrada de escola é uma maravilha para observar, né? Porque você vê muitas cenas. Então, eu tenho uma mãe que diz que, quando ela chegou, ela disse que o filho dela tinha muita dificuldade de adaptação escolar. Aí eu fui ver como é que essa mãe fazia a entrada do menino na escola. E o menino dava um passo para entrar, ela dizia, você está bem? Pois, passava insegurança, não é? No passo 2, ela perguntava, você não vai chorar. No passo 3, a mamãe volta logo. Quer dizer, ela não liberava o filho. São as coisas, às vezes, que muitas de nós fazemos, obviamente, estamos a pensar que estamos a fazer o melhor e são inconscientes, mas acho que muitas de nós, não é, como mães, às vezes passamos essas inseguranças, não é? Sem saber que isso, estamos a criar um obstáculo, não é? A gente precisa ter olhos e ouvidos para as lições que os filhos e os alunos nos dão. Eu me lembro de uma cena com a minha filha, ela tinha uns 7 anos, e nós fomos ao Museu Imperial, no Rio de Janeiro, que eu não conhecia, era um sonho, eu nunca podia ter ido lá. Aliás, em Petrópolis, não é no Rio. E quando eu entrei no museu, eu comecei a expandir tudo que eu sabia daquilo. Aí nós chegamos numa determinada sala, ela apontou para um objeto e disse assim, o que é? Quando eu fui responder, ela disse, mamãe, só diz o nome. Aí a experiência da profissional veio e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí eu me calei, né? E deixei que ela tivesse a sua experiência naquele museu. Então, mas isso é difícil, Lidimar, isso é muito difícil. Isso é também quando falamos no âmbito familiar do deixar fazer, não é? De não ir ajudar, de não ir a correr a pôr a água, não ir a correr calçar os sapatos da criança. Isto na prática é difícil. Não é? É difícil, porque o nosso impulso como mães e como adultos é auxiliar, é ajudar. Por isso é que também digo aqui muitas vezes que temos que acreditar que a criança é capaz, e acho que também perante a época que estamos, às vezes parece que também não se acredita muito que as crianças são capazes. Parece que andamos aqui, não são capazes, coitadinhas, temos que ajudar, e isso é errado. Porque uma criança de 2 anos faz coisas incríveis se nós a deixarmos, não é? Nossa função, seja como mães, as avós são terríveis também, ou como profissional dentro de uma escola, é de preparar o ambiente, é de dar a possibilidade da criança fazer as suas descobertas. Não é soltar de uma forma... Eu vou usar... O Deus dará. Em Portugal dizemos o Deus dará. Há uma diferença entre... Quando nós falamos em liberdade, aqui a Montessori, não é deixar o Deus dará. A criança faz o que ela quer, mas dentro de um ambiente que nós, adultos, já preparamos. Em que a segurança é um fator, é o que está em primeiro lugar. Às vezes há estes mitos, porque podem fazer tudo. Não, não podem. Nada disso, não é, Edimar? E na escola também não. Não, nem na escola, nem na casa. Você tem o limite da segurança física e você tem o limite da segurança emocional, né? E é por isso que nessas horas a psicopedagogia ajuda. Quais são os limites dessa segurança emocional? Você pode exigir demais ou você pode exigir de menos. Que também prejudica, claro. As duas prejudicam. Isso. Então, qual é o equilíbrio? Né? A Alicia Fernandes, sempre ela dizia que, em relação a conhecimento, né? Ela disse que você tem que mostrar e esconder, né? Para manter a curiosidade. Se você mostra demais, você banaliza. Se você esconde demais, você não deixa a pessoa crescer. Então, é nesse mostrar e esconder que a gente realiza como é difícil.
Exatamente, né? o material Montessori é isso mesmo, é mesmo isso, é a criança que vai à descoberta e ela própria vê se está certo, se está errado, porque tem o controle do Pois é, erro, já aqui falámos sobre isso. como a psicopedagogia ajuda a entender, por exemplo, a Torre Rosa. A Torre Rosa, ela mostra um monte de Um coisas, monte de mas ela coisas esconde também. Então, e como ela esconde, a criança tem que ir atrás. Ela tem que montar várias vezes para para descobrir. descobrir. E às vezes a criança é que nos vai mostrar esse monte de coisas que também está a dizer, não é? As várias funções, não é propriamente só construir. E outra coisa aqui inerente, obviamente, a tudo isto que estamos a falar, é a observação, não é? Como cientistas, uns pequeninos cientistas que nós nos transformamos, que é olhar para as nossas crianças e para as crianças, no caso de professores na escola, como se fôssemos cientistas, focarmos naquilo que é objetivo, e isso é tão, tão difícil. Eu recordo-me, quando a Edimara participou num congresso há um ano, acho que foi há um ano e pouco, do homeschooling, que contou uma história sobre a observação maravilhosa. Acho que era uma menina que ficava a espreitar no portão da escola. Recorda-se? Pronto, se puder aqui reproduzir, porque isso tem mesmo a ver com quando nós não observamos, não é? Se quiser recordar. Eu lembro bem, foi uma história que mexeu muito comigo. Eu dava supervisão nessa escola e a professora de uma sala me dizia que fulana todos os dias chorava por volta de 4h30 e que ninguém conseguia descobrir. Eu pedi observar isso, observar aquilo, até que eu resolvi ir observar. Então, fiquei na sala e realmente, 4h28, 4h30, ela deu um jeito de sair da sala e foi para a varanda. A sala tinha uma varanda que dava para um jardim. E sentou nos degraus. Eu sentei do lado. Dali passou uns 10 minutos, ela estava ótima, ela começou a chorar. Aí eu perguntei por que ela chorava, ela não me respondeu. Eu fiquei quieta mais um tempo. Aí, quando na hora, eu perguntei, eu posso ajudar? Você está com medo? Eu fiz alguma pergunta. Ela virou para mim e disse assim, não tenho medo. Eu falei, mas você está chorando por quê? Ela falou, por causa do zoinho. E eu não entendi a palavra zoinho, né? Aí eu olhei, eu abaixei mais para ter a mesma visão que ela estava tendo, e o que eu vi? O muro da escola era relativamente baixo e as mães que chegavam esticavam o pescoço e lá de cima a gente só olhava, tinha uma porção de olhos, né? Aí eu perguntei a ela, você tem medo do zoinho? E ela disse, não tem zoinho para mim. Porque ela ia embora de perua escolar, né? de transporte escolar. Não era a mãe que estaria lá nesses olhos, né? A mãe não estava lá. Aí eu liguei para a mãe, expliquei o caso, e a mãe ficou esperando no portão, brincando de zoinho, né? A mãe ficou no portão para que quando ela chegasse, ela tivesse um zoinho esperando por ela. Então, você veja que, às vezes, a situação da criança é tão simples, sabe? Já estavam pensando em desatenção, mas não sei o quê. Não, teve na hora adequada, né? Acho que foi uma situação assim... Eu tinha uma certa ligação com as crianças, porque a minha supervisão nunca foi só de escritório, né? Eu entro na sala, eu sento no chão, eu conheço as crianças, que eu gosto de ter uma ideia que eu construí, não somente aquela que a família me passou ou que o professor me passou. Eu acho que são visões diferentes, então que a gente precisa reunir as três para saber quem é realmente, né, Maria ou João que ali está. Isto dá vontade de voltar a ser criança e ter a Edimara como professora. Não, a gente recebe elogios. Outro dia não, já faz algum tempo, foi numa festa de avós, então deve ter sido em 19, porque 20 e 21 a gente não teve essa festa. Uma criança foi me apresentar a sua avó e disse assim,
Vovó, esta é a Edmara. Ela parece velhinha, mas não é, porque ela gosta de brincar com a gente. Mas maravilhoso. Criança também consegue enxergar, além do cabelo branco, né? O espírito, consegue, o espírito que está por trás. Ali, né? Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. A pedagogia Montessori ganha cada vez mais adeptos em todo o mundo, são muitas as famílias, escolas, em tudo que seguem Montessori. Contudo, como aqui já tivemos a falar, nem sempre a pedagogia é verdadeiramente respeitada. E a prova disso é que quem segue esta pedagogia já foi confrontado por diversos mitos ou até más interpretações daquilo que Maria Montessori realmente pretendia, e tudo isto desvirtua o método. A minha pergunta é: terão as organizações, as associações, as instituições um papel fundamental na divulgação correta do método Montessori? Eu acho que sim, e acho que são importantes, né? As associações profissionais, elas existem desde a Idade Média, né? E eu acho que o grande papel da associação é a valorização do profissional bem formado, né? A valorização da formação e, principalmente, a garantia de que alguns princípios não sejam esquecidos, né? E que sejam deixados de lado. Acho que nós temos a Associação Internacional, né? a AME, na Holanda, temos a Associação Americana, que é fortíssima, né? Tem mais de 40 anos de existência e tem um lastro de estudo. Hoje, se você... para fazer essa afirmação, eu preciso dar uma justificativa. Durante 12 anos, eu fui coordenadora científica de um grande congresso das escolas particulares aqui do estado de São Paulo. E isso me obrigava a percorrer bancas de mestrados e doutorados das grandes universidades, não só do Brasil, mas da América Latina, da Europa. E o que eu percebi nesse sentido? A Montessori não estava nas universidades, principalmente nas universidades de origem latina, o que é um absurdo, né? Nós temos poucos trabalhos na área de mestrado e doutorado na Itália, na Espanha, em Portugal, Brasil, América Latina toda. Em compensação, Estados Unidos, Holanda, a Inglaterra, nós temos muitas publicações, mas o campeão das publicações é os Estados Unidos. As universidades americanas, elas têm uma abertura metodológica que eu não encontro muito, e agora eu estou falando especificamente das universidades brasileiras, que são as que eu conheço e que eu me atrevo a elaborar uma crítica, né? Ficam muito fechadas em torno de uma única corrente teórica. No Brasil, sim. É o Piaget. Então, não tendo esta abertura, e eu acho que uma das obrigações das instituições e das associações é a penetração nas universidades, porque é ali que a gente vai fazer pesquisa, é ali que a gente tem um ambiente acadêmico de respeito para que isto tenha o lastro necessário. Então, eu vejo que as associações são importantes no reconhecimento dos trabalhos que têm sustentabilidade, que têm lastro, né? E, ao mesmo tempo, me falta a palavra, não é uma campanha, mas de ter um trabalho exaustivo no sentido de penetração na universidade, né? Então, por exemplo, nós vamos ter um congresso no Brasil, agora, logo aqui no começo de setembro. Sim, dias 3, 4, 5 e 6 de setembro. Isso. É que pela primeira vez nós estamos captando trabalhos científicos feitos em monografias, em dissertações e teses, né? O Gabriel é o responsável, o Gabriel Salomão, por essa iniciativa, e que eu acho que isto cabe também à associação. Ao mesmo tempo, as associações, elas são sustentadas por trabalho voluntário. Então, quem está ali é porque realmente acredita. E por paixão, né? Não é?
Isso. E isso é fundamental na sustentabilidade. Né? Eu aqui em casa, as pessoas brincam comigo, mas mãe, vó, você vai fazer mais isto, você vai fazer mais aquilo, né? E eu digo que o trabalho voluntário, que é uma outra coisa que eu acho que faz parte, é o esteio do compartilhar, é a responsabilidade que a gente tem devido ao privilégio de nascimento. Então, todos nós que tivemos um nascimento que nos deu algum privilégio de educação, de acesso ao conhecimento, a gente tem que também trabalhar para que esse conhecimento seja disseminado em quem não teve tanto privilégio na vida. É maravilhoso ouvir isso. Maravilhoso. Acho que o lastro da associação, principalmente as associações ligadas à educação, à psicologia, são feitas por voluntários, né? E voluntários que se disponibilizam a compartilhar de uma forma... Sim, de uma forma... gratuita, que é mesmo assim, é gratuita, não é? É gratuita, sim. Porque, repara, porque também aqui, Dimara, se bem estou a entender, estas grandes associações que existem, a AMI, acho que toda a gente que está dentro deste mundo Montessori sabe o significado que é essa associação, a Associação Internacional de Montessori, mas o que é facto é que, apesar de serem associações gigantes, não conseguem chegar a todo lado. O que eu sinto é não há renovação. Tá? É isso. Eu conheço mais a AMS, que é a Associação Montessori Americana, do que a AMI, por uma questão de contexto de vida. Eu tive mais possibilidades de... Tem mais ligação, não é? Tem mais ligação. Da Europa. Foi questão financeira, questão de oportunidade e tudo mais. Mas a diferença que eu sinto entre ambas é que a Associação Americana tem o respeito das universidades. Certo. E ela faz questão de ser ligada às universidades. Entendo. Então, você tem pesquisa. Enquanto que a outra não está tão ligada, então, às instituições de ensino superior. Vá. Então, de renovação mesmo. Por exemplo, eu assino a revista da Associação Americana há mais de 30 anos. E eu vejo assim, que o editor, a cada 5, 6 anos, muda. Certo. E quando muda o editor, muda o foco da revista, muda o não sei o quê. Que também faz falta. E que também faz falta, não é? Mas eles têm um conselho, onde os ex-editores estão lá, outras pessoas. Então, o pessoal mais velho, mais experiente, está num conselho. Mas o pessoal mais jovem vai pegando, a administração. Então, eu acho que essa renovação é essencial. É essencial. É essencial, inclusive, a sobrevivência da própria pedagogia. Porque o que acontece? Esse fechamento, né? É um obstáculo. Eu vou agora falar contra mim mesma, né? Mas assim, eu acho que o jovem ele tem o impulso da juventude, ele tem a garra, falta de a garra, sabe? Ele enfrenta, né? E o mais velho, ele é mais comedido, ele fica mais fechadinho, ele já não tem aquela habilidade. Então, eu acho que a convivência entre o velho e o novo traz o equilíbrio a qualquer lugar. Claro. Né? Porque se por um lado o novo tem essa vivacidade, mas não tem o conhecimento, não é? O mais velho tem o conhecimento, mas por vezes também se calhar fica naquela postura, já sei tudo, não é? Já não me vou chatear, agora estou aqui sossegadinho. Digamos assim, é por isso que a pesquisa é importante, né? Porque o pesquisador traz à luz essas questões que estão escondidas na história, né? E o pesquisador tem esta função. Né? Sim. É diferente, por exemplo, eu estou na escola, eu tenho ali o dia a dia, eu tenho que trabalhar nesse contexto. Né? São coisas diferentes, exatamente. Não é guia, não será um guia à partida. Quando estamos aqui a falar em pesquisa, não é o guia que já tem o seu trabalho diário, não é?
que vai fazer pesquisa, ou um pai ou uma mãe, a não ser que estejam ligados a esta área também de investigação. Aqui o que estamos a falar é uma coisa bem mais séria, a nível de ensino superior, a nível de doutoramento, de mestrado. Por isso deixo aqui este repto. Se estão a ouvir pessoas da área de educação, da psicologia, até mais áreas, que isto é muito mais abrangente, não é? Pensem neste objeto de estudo, Montessori. Pensem em investigar isto. Você está presente nos congressos, você escrever a respeito, ter podcast, ter blogs de gente séria divulgando estes conhecimentos, né? É muito engraçado quando eu encontro, e eu vou me referir agora a um conterrâneo seu, que eu gosto muito dele, Vitor da Fonseca. Sim. Porque eu também acho que já ouvi falar dele. Nós estávamos num congresso aqui em São Paulo, estava o Vitor, eu, o Caçassus do Chile, e aí o Vitor dizia para o Caçassus, não, essa aqui é louca que é Montessori. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que passou a ouvir um pouco mais, né? O ouvido ficou mais aberto. E essa aí é a barreira principal de ser derrubada. Primeiro pela amizade, pela brincadeira, né? Mas, ao mesmo tempo, quando vê um texto, quando a gente troca algumas ideias. Eu acho que é isto que é importante ser feito pelas pessoas que têm possibilidade de fazer isto, né? Sim. Eu estou a entender. É fundamental aqui, pela ideia que a Edimara nos deixa, que haja pesquisa, que haja investigação nesta área, porque quando nós não conhecemos bem Montessori, e todos nós já passámos por estas situações em que as pessoas sabem um bocadinho, eu já ouvi falar, só que depois têm a cabeça cheia de mitos e de coisas irreais em relação ao método, e isso não é positivo para nós que acreditamos e que estudamos Montessori, e ficamos sempre com aquele sentimento, mas não é nada disso, não é? Por isso é que, mais uma vez aqui digo, se identificam com Montessori, se querem isto para as vossas crianças, informem-se, leiam, façam cursos de formação. Não vale só andar no Instagram, nas redes sociais, porque isto é muito mais profundo do que aquelas fotografias lindas do colchão no chão e dos materiais que são maravilhosos, mas não é só isso, é muito mais, não é? É muito mais. Edimara, eu já vi escolas no Amazonas que não tinham nenhum material de fábrica. As barras, as vermelhas e as barras azuis e vermelhas eram feitas de bambu. E a torre rosa eram 10 pedras roladas de rio, numa proporção muito próxima. Não daria para fazer cálculos matemáticos, mas eu pergunto às vezes o que é uma sala Montessori? Né? É essa que tem os materiais confeccionados, né, pela professora ou pela comunidade de pais, ou aquela escola que tem dinheiro suficiente para comprar tudo nas melhores fábricas do mundo. Em ambas pode existir e em ambas podem não existir. Certo. Depende de quem está ali, do elemento humano que está ali. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Montessori também é, não sei se a Edimara tem se partilha se concorda com isto que eu vou dizer, que é também o que cada família vive, a vivência de cada família. Uma família que vive no campo praticará Montessori diferente de uma família que vive num apartamento, não é? Tem a atitude montessoriana, obviamente, mas são vivências diferentes. Percebe o que eu estou a dizer, da dinâmica familiar? A liberdade que eu tenho no apartamento é diferente da liberdade que eu tenho no campo. A vivência que eu tenho na cidade, a criança urbana e a criança rural são bem diferentes, né? E são valores diferentes. Claro. Né? Eu venho de uma família que até hoje tem um braço dentro de fazendas, dentro de produção de leite, etc. Né? E mora numa metrópole há mais de 40 anos.
Eu vejo quando os meus sobrinhos netos que moram em metrópoles chegam na fazenda e as crianças que lá estão, depois de meia hora estão todos brincando juntos, mas o vocabulário é diferente, a forma de... Então, por exemplo, a criança urbana sai a correr atrás de uma galinha de Angola e o da fazenda cai na risada, porque ele sabe que ninguém pega uma galinha de Angola. Claro, então, claro. O Montessori que eu faço aqui é diferente do que eu faço ali. Então, o importante é a gente ficar nos princípios. Educação cósmica, educação para a paz, educação como ciência, observação na questão metodológica, né? O conhecimento profundo dos materiais, para eu poder transgredir os materiais e não necessitar deles, né? E fazer a diferença entre liberdade e autonomia. Liberdade é no fazer. Eu tenho a liberdade de vestir a minha roupa, de amarrar meu sapato, de estar aqui ou de estar ali. Autonomia é escolha. E na vida adulta, nós precisamos muito da autonomia, do saber escolher, né? Eu tenho um ex-aluno que chega para mim e diz assim: Edimara, como era bom o tempo em que a minha dúvida era escolher entre a manteiga e a geleia para passar no pão. Né? É verdade. Porque nunca nos podemos esquecer que Montessori ajuda para a vida. Tudo aquilo que fazemos, quando falamos em autonomia, independência e deixar as crianças fazer, isto é para eles levarem para a vida deles. Às vezes parece que nos esquecemos um bocadinho disso. A criança vai deixar de ser criança, não é? Vai ser um adulto. E todas estas coisas que nós praticamos e defendemos, esta frase define isso: ajuda à vida. Para serem adultos, independentes, autónomos, que tenham a certeza das suas decisões, espírito crítico, tudo aquilo que faz falta no adulto, não é? Ao fim e ao cabo. A gente vem... Acho que a informação do homem, que Montessori diz assim, falando da escola que ela conhecia, né? Que a escola é uma estranha instituição, que pretende preparar para a vida, mas continua estranha a essa mesma vida. Então, eu sinto que enquanto a gente tiver vida dentro da escola, com todas as suas diferenças e suas nuances, a gente tem uma escola que acolhe a todos, uma escola que não precisa se chamar de inclusiva porque ela não exclui, né? E nós temos uma escola que forma pessoas que vão saber usar o conhecimento com questões, com valores estabelecidos, né? Acho que eu convivo hoje com muitos ex-alunos adultos dentro da minha casa. Estava tudo uma farra aqui na sala, esperando a sua ligação. Né? Então vamos já terminar. Não, a bebê estava aqui, etc. A hora que tocou o seu, cada um foi para um canto, porque sabia que eu precisava de silêncio aqui na sala. Eu não precisei dizer, vou trabalhar. Eles sabem que o computador, na hora que eu ligo, é o meu espaço de trabalho. Isso é respeito. Isso veio desde o bebê de 7 meses até todos os outros que aqui estão. Então, isso é vida. É isso mesmo. Edimara, eu confesso que já passámos muito tempo, já estamos aqui numa hora, mas eu ficava aqui a tarde toda, porque a Edimara é maravilhosa. Só deixar aqui uma última nota então, que em comemoração dos 25 anos da OMB, da Organização Montessori do Brasil, da que a Edimara é presidente, vai-se realizar já nos próximos dias o primeiro Congresso Montessori 2021 online. E os ingressos, basta irem ao site, não é, da OMB, e basta pesquisarem primeiro Congresso Montessori 2021, que vai aparecer o link para fazer o ingresso. Não sei se ainda estão a tempo, porque isto é já aqui no dia 3, mas eu penso que sim. Edimara, já sabemos que este evento é super importante. A pergunta que eu tinha aqui, mas não sei se vamos ter tempo de responder, só se for assim muito sucinta. Qual é que é a importância deste evento para o universo Montessori do Brasil? Eu acho que primeiro é ganhar uma exposição de trabalhos muito sérios que foram desenvolvidos pela comissão científica da OMB, por pessoas que estão nas universidades em termos de pesquisa, e pela primeira vez nós vamos ter um foco um pouco maior no ensino fundamental, com
jovens, né, crianças de 6 a 12, de 12 a 15, que é o lado montessoriano menos conhecido por aqui, e que as escolas estão avançando e implantando, e nós precisamos aprofundar nossos conhecimentos em crianças montessorianas que deixam de ser crianças. É isso mesmo. Os jovens montessorianos. É isso mesmo. Minha querida Edimara, que prazer ter gente de Portugal. Ai, que prazer, que gosto de tê-la aqui. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem, mas é mesmo um prazer, porque eu já tinha ouvido a Edimara há mais de um ano nesse congresso online que eu participei também, e eu fiquei encantada no sentido que é uma pessoa que sabe, mas também que sabe expressar com uma paixão e uma calma que não são muito comuns também nos dias que correm, porque nós andamos, é sempre tudo a correr, e é maravilhosa, é um ser humano maravilhoso, olha, é o que eu lhe tenho para lhe dizer. Muito obrigada. Obrigada eu e por todo o legado fantástico que ainda está a construir, porque tenho a certeza que todas as crianças que passaram pelas suas mãos que têm uma memória de infância feliz, e isso é o mais importante. É uma graça, é um privilégio. Muito obrigada e até qualquer dia, se a Edimara quiser. Até qualquer dia. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.